Vamos de economia. Com regras de flexibilização dos contratos, a crise pode fortalecer os sindicatos. Denise Campos de Toledo, para Centrais, esse é um 1º de maio diferente, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Kalina. Pois é, a impressão que se tem é de um momento muito ruim, de fato é muito ruim para o mercado de trabalho. A gente teve ontem o balanço do desemprego pela PNAD do IBGE, mostrando já o primeiro impacto da pandemia, um crescimento muito forte do desemprego no primeiro trimestre, que atinge quase 13 milhões de brasileiros. Agora, essas regras de flexibilização lançadas pelo governo para tentar minimizar esse impacto, acabaram exigindo a participação maior dos sindicatos, e isso está ficando muito claro. Até ontem já foram assinadas 170 convenções e 670 acordos coletivos em função dessa flexibilização. São acordos aí que prevêem a redução de jornada e de salários proporcional por até 90 dias ou então suspensão dos contratos por 60 dias. E aí os sindicatos, as centrais sindicais estão participando muito desse processo. Os contratos individuais, até por uma decisão da Justiça, podem ser formalizados de imediato, mas é importante até que eles tenham, em muitos casos, o aval dos sindicatos para evitar depois ações judiciais. Então a gente vê uma presença daquele sindicalismo que é necessário que se tenha para poder ter uma representatividade tanto do ponto de vista dos empregados quanto dos empregadores, das empresas também, porque tem os sindicatos patronais, eles estão sem aquela contribuição obrigatória, houve toda aquela mudança em relação à reforma trabalhista, mas a situação da pandemia impõe essa participação maior. É uma forma de se viabilizar entendimentos para tentar minimizar, como eu disse, essa situação do desemprego, e esses acordos tendem a prosseguir. E mesmo depois da pandemia, é ver como é que vai ser a reorganização de mercado de trabalho, porque a gente tende a ter uma recessão muito pesada. Esses acordos prevêem depois uma estabilidade do emprego por um período proporcional ao que foi feito o acordo agora. Então, se há essa suspensão dos contratos, por exemplo, por 2 meses, depois tem a garantia do emprego por mais 2 meses. Quando é redução de jornada e de salário por 3 meses, depois você tem também esse período de estabilidade do emprego, de manutenção. Foi a estratégia do governo, como eu disse, para tentar segurar essa situação. E aí os sindicatos vão ter que ter uma participação, porque talvez haja um aumento do desemprego mais à frente, em função das dificuldades de a economia reagir de fato. A gente não sabe exatamente qual vai ser o potencial, por exemplo, de encerrarmos este ano com um ritmo de atividade que já permita números mais favoráveis. Por enquanto, no mercado local se trabalha com previsão de uma queda do PIB de mais de 3%, organismos internacionais falam numa retração da economia brasileira este ano de mais de 5%, então vai ver qual vai ser a condição de reação, primeiro da economia e depois do mercado de trabalho. Nós temos estudos, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, que apontavam a possibilidade de um desemprego crescer para mais de 17%. Só que essa flexibilização pode segurar um pouco a situação. E depende também, claro, da flexibilização do isolamento social, de tudo que está sendo discutido agora em função dos números efetivos de contaminação e também de mortes. Mas é isso, os sindicatos estão hoje se manifestando também online, como acontece com todo, não dá para ter um grande evento, mas tem sempre aquele caráter político que acabou contaminando demais o sindicalismo aqui no Brasil, criando uma certa aversão da população, porque houve esse uso político dos sindicatos, fora o fato de se surgir sindicato para tudo quanto é lado, apenas para ter direito a essa contribuição que era obrigatória, mas agora sim, eles podem assumir um papel mais relevante do ponto de vista de representatividade e cativar o trabalhador, atrair o trabalhador, inclusive, para contribuições, mostrando o serviço de fato, sabendo negociar neste momento, e eles estão demonstrando agilidade, que havia um temor aí de que eles pudessem emperrar as negociações para marcar presença, mas não, eles sabem que agora a situação é urgente, é preciso preservar emprego para garantir o mínimo de renda para o trabalhador, porque é o risco aqui até de sobrevivência, de subsistência do trabalhador. Então, eles podem ter um papel e talvez se reabilitarem junto à classe trabalhadora. Ô Denise, e o Senado deve votar nesse sábado, a ajuda aos estados. Será que o acordo sai? É uma negociação que nós temos aí em pleno feriado. Foi apresentada uma nova proposta, o governo estima aí que a ajuda possa ficar entre 120 e 130 bilhões de reais. 60 bilhões seriam de repasse direto de recursos do governo para os estados e municípios, sendo que 10 bilhões iriam diretamente para a saúde, para ajudar a melhorar a situação de atendimento da população de um modo geral. Há reclamações por parte dos estados que prevêem uma perda de arrecadação superior a essa ajuda que vai ser dada pelo governo. Esse foi o motivo
motivo da polêmica no projeto que tinha passado antes na Câmara, e o Senado está tratando de algumas alterações para tentar conciliar os interesses do governo, que não quer estimular a gastança e responsabilidade fiscal por parte dos estados, e os estados que querem mais dinheiro, que estão tendo mais despesas e querem uma flexibilização, e o acordo prevê contrapartidas dos estados. Eles, de um lado, vão ter de suspender qualquer possibilidade de aumento de servidores, de novas contratações, aí, a não ser na área de saúde, se prevê esse aumento das despesas, mas em atividades relacionadas diretamente ao combate à pandemia. Não é o governo federal quer evitar que o repasse de recursos sirva para dar mais suporte a finanças, a gastos aí com os servidores, e, por outro lado, o acordo prevê a suspensão durante a pandemia do pagamento da dívida que os estados têm junto à União, só que eles vão ter de abrir mão de questionamentos jurídicos depois na justiça desse pagamento de dívida depois que passar a pandemia. Então você não flexibiliza, que nós já tínhamos esses acordos correndo, os estados tinham esse compromisso de bancar as dívidas que tinham junto à União. Vai haver essa trégua, de acordo com o projeto que está em discussão agora no Senado, só que depois eles têm de retomar o pagamento, normalizar a situação. E o Tesouro também não vai dar aval para novas dívidas, como se pretendia originalmente nesse projeto. Então, fica uma queda de braços, os governadores estão reclamando, os estados que podem ter perda maior de arrecadação acham que vão ser desfavorecidos aí nessa partilha de recursos, mas a situação está colocada e a votação está prevista para amanhã à tarde, no sábado. Obrigada, Denise. Bom fim de semana para você.